Olá, lindezas do meu coração. Hoje eu estou com uma convidada aqui no nosso canal muito especial, que é a Jamile, que vem lá de São Luís para bater esse papo assim dele. Já estávamos batendo, na verdade, aqui a gente falou, vamos começar logo, senão daqui a pouco a gente fica sem pauta. Aliás, apesar de que eu acho um pouco difícil, né? A gente fica sem pauta. E nós vamos falar hoje sobre desenvolvimento, autoconhecimento, porque eu não vou colocar um tema só, porque a gente vai dar uma, sabe, assim, uma sacudida aqui na cabecinha de vocês, porque nós estamos pensando, né, em como ajudar vocês a viverem as suas melhores versões, tá? E ela tem alguns métodos que ela usa para ajudar todas as mulheres, né, todos os seres humanos que queiram se encontrar, viver essas melhores versões, enfim. Mas não vou falar muito não, já vou chamar a nossa convidada para se apresentar e falar do seu método aqui, porque senão, né, eu vou ficar só tecendo elogios e aí não rola, né, gente? Bora lá. Linda, Prazer ter você aqui, viu? Prazer, muito obrigada pelo convite. A gente já bateu sintonia, né? É verdade. A gente percebeu que a gente tem uma missão muito similar, muito parecida, objetivos muito parecidos, isso é muito bom. Então, eu me chamo Jamile Paiva, minhas redes sociais vão estar aqui, @Jamile Paiva. Se for lá me conhecer, diz, oi, eu vim através da Linda, que aí eu mando pra ela, Linda, olha aqui, a galera vindo através de você. Por favor, gente, bora lá. Vamos lá. E eu tenho alguns métodos, né? Um deles é um que foi um método que eu já venho lançando, né? Eu fazia atendimentos pessoais. E aí eu disse, não. Eu quero pegar essa energia de 1 hora, em vez de conduzir para uma pessoa, conduzir para várias, né? Desenvolver metodologias onde as pessoas possam experimentar e eu quero que elas se tornem independentes de mim. Eu quero que elas aprendam a acessar sozinhas esses sistemas, essas memórias, essas crenças, né? E a fazer essas mudanças por conta própria. Então, eu desenvolvi um método que eu chamo carinhosamente de MUBA, né? MUBA, que o significado é Mulheres Unidas em Busca de Amadurecimento, né? Que é o que a gente precisa buscar, evoluir. E o outro, esse MUBA, ele tá em transformação, ele vai se tornar um portal em breve, né? Uau! Uhum. Olha que oportunidade, hein, gente? Vai se tornar um portal, onde eu quero trazer várias outras mulheres. Já fica convidada, Linda, pra gente trazer algo lá dentro, para trazer aulas, mini cursos, entendimentos sobre várias coisas, né? Pra você ter ideia. Não vou dar spoiler, não. Deixa rolar, depois eu te conto. Pra vocês irem lá, tá, gente? Por favor. O outro é o método START, que eu entendi que o MUBA, ele é um tanto complexo. E eu entendi que as mulheres precisavam ter alguns entendimentos sobre algumas coisas assim, para quem quer começar ou recomeçar alguma coisa na vida, quer recomeçar a vida, quer tomar a posse da sua vida, sentir no comando mesmo da sua trajetória e na sua realização. Então, a gente desenvolveu o método START, que é esse método onde a gente busca auxiliar essa mulher a encontrar realização e equilíbrio. Né? Essa busca por equilíbrio, você nunca vai alcançar o equilíbrio, mas você vai estar o tempo inteiro buscando ele e criar, se sentir feliz por estar vivendo esse processo. Então, são esses os métodos. Meu objetivo é transformar famílias. Plantar sementinhas, né? É interessante que cada vez que você fala mais, assim, que eu vou te conhecendo mais, nós conversamos, nós tivemos um primeiro encontro, depois fomos tendo alguns, e cada vez que a gente vai colocando tópicos aqui, eu vejo a similaridade do nosso trabalho, os objetivos. Porque eu falo que, eu falei isso no último podcast, que conhecimento sem compartilhamento, ele não serve para absolutamente nada. Então, quanto mais pessoas nós podemos ajudar a transformar, podemos plantar sementinhas, melhor eu vou fazer, vou ajudar, vou contribuir para esse mundo. Né? Porque a gente fala tanto sobre transformação, sobre amadurecimento. As pessoas, eu penso que em alguns momentos, algumas palavras elas ficaram politicamente corretas. Empatia, amadurecimento. Chatas também, né? Chatas. Ficaram chatas porque elas não vêm acompanhadas de atitude. E nada que você coloque, né? Seja uma metodologia, seja uma palavra, seja até uma oração, gente, que você faça. Se ela não vier acompanhada de atitude, de nada vale. E aí, quando você falou isso, né, essa questão do plantar essas sementinhas, eu me vejo muito assim. Eu falo muito sobre isso. Obrigada, Senhor, né, por me conectar com pessoas assim. E você vê que quando a gente tem objetivos comuns, gente... Eu tô aqui em São Paulo, a Jamile tá lá em São Luís, a gente se conectou e tem a mesma linha de pensamento e desenvolvimento.
quer olhar para o próximo e querer ver ele viver a sua melhor versão. E quando a gente fala de amadurecimento, vou já começar por esse tópico, Jamile, as pessoas precisam parar de pensar no amadurecimento como um ser velho e também trazer no velho o xingamento. Porque hoje em dia as pessoas falam, velho. Eu falo, velho o quê? O que é ser velho? Eu conheço pessoas de 25 anos que têm atitudes velhas, que para mim a tradução seria arcaicas. Porque quando nós, mulheres de 40 e poucos anos, tem 40 e poucos, pessoal, você não acha que você já tá velha para fazer isso, né? Assim, Pode dizer assim. E você fala, como assim, velha? Eu gosto muito mais da mulher que eu sou hoje, aos 46, do que quando eu tinha 23. Porque eu gosto da experiência dela, eu gosto do que ela traz no rosto, eu gosto de tudo isso. E aí tem algumas pessoas que falam, eu gostaria de ter a idade que eu tenho, sei lá, 20 anos a menos com a experiência que eu tenho hoje. Não tem como. Porque muitas coisas te trouxeram até aqui. O que pode acontecer é se você, quanto mais cedo você entrar na questão do do desenvolvimento humano, né? Nós levarmos para os filhos, você que tem filhas, né? Para os amigos e tal, a gente pode dar uma antecipada, mas experiências de vida, cada um tem a sua. E é o respeito à particularidade que eu, particularmente, trago no meu consultório. E é algo que eu vejo que você trouxe muito isso nas suas metodologias, né? Sim. Tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, é que enquanto a gente tiver se remoendo por um assunto que não tem solução, a gente vai estar em evolução. Em evolução, exatamente. Isso significa o quê? Como é que eu vou ficar contestando ou querendo voltar no tempo? Ou querendo ficar especulando da minha versão que isso, aquilo, outro, sabe? Esquece. Para de ficar dedicando energia para uma coisa que não vai te levar a nada. Seja apenas grato pelo que você tem hoje de vida. Veja que bênção é que você tem de viver mais dias, mais horas, mais minutos, mais semanas. Esse é o bem mais precioso do ser humano, é o tempo, é o aqui e o agora. Tem muita gente que tem o aqui e o agora e fica, sabe, tendo dores como essas, enquanto tem outras pessoas que estão desesperadas para ter o aqui e o agora e não tem. Estão numa cama de hospital, que não sabe até que momento vai sobreviver, ou que tá ali sentindo dores e que o aqui e agora é muito dolorido. Então, para de ficar dando ênfase para coisas que estão fora do teu alcance, que estão fora. Não tem como a gente fazer nada com isso, só nos resta viver o presente agora, viver e parar de ficar se lamentando de passado. Tem muita gente que gosta, né, de ficar reclamando. Vive no passado. Reclamar é o quê? Falar 2 vezes, clamar 2 vezes. Teve uma dificuldade, fica trazendo, vivendo tudo aquilo de novo e não entende o quanto aquilo te para, o quanto aquilo te bloqueia de evoluir. E eu falo também, aproveitando o gancho aí, que quando eu tenho um problema, eu tenho uma solução. Então, haja. Se eu não tenho solução, acabou. Então, não tem mais problema e vida que segue. E por isso, gente, que as pessoas estão cada vez mais se tornando pessoas ansiosas, com crises de ansiedade, né? A ansiedade é algo normal por situações, mas o transtorno de ansiedade não. Por quê? Porque as pessoas vivem no passado, se remoendo, né? E aí pensam no futuro, só que esquecem de viver. Aí eu gosto dessa frase, o presente que é o presente. Sabe? Sim. Estar aqui hoje, vivendo esse momento, concentrada aqui, conversando, batendo esse papo, é estar presente, é olhar, é prestar atenção nos detalhes. Aí você vai para os lugares, a pessoa tá aqui com você, daqui a pouco, aí ela tá com o celular, ela não tá nem com quem tá ali no celular e nem com quem tá aqui. Aí você faz uma festa, as pessoas falam assim, convida 50 pessoas, aí não vem 2 as pessoas, poxa, eu fiquei chateada, porque fulano não veio. Eu falo, mas e as 48 que estão aqui, gente? Pelo amor de Deus. A gente fica reclamando, né? Reclamando. E o que isso traz para sua vida? Nada. Só atraso. Só atraso de vida. E aí eu fico falando, por que o outro consegue? Por que o outro faz? Porque ele se desafia, porque ele vai. Né? Agora, já que a gente tá falando aqui, você tocou nesse assunto sobre ansiedade, quero trazer uma pauta, eu aqui, né? Bora lá. Um assunto que eu acho importantíssimo a gente abordar mais. Quantas pessoas você não acham que começaram esse podcast e não terminaram? Nesse exato momento. Já saíram do vídeo. Porque não é interessante? Não. É porque tá tanto nessa ansiedade, tá vivendo tanto desse mundo acelerado, que não se permite, peraí, deixa eu analisar isso aqui.
Deixa eu ver até o Porque final. não tem dancinha, não tem estimulação, são duas pessoas paradas e conversando, é preciso uma dedicação maior. Então, quantas pessoas não já largaram esse vídeo aqui? Se você não largou, parabéns, você tá dentro de uma minoria que quer evoluir. Isso já é um excelente sinal. Excelente observação. É excelente sinal. As pessoas não têm paciência. Não. E tá ficando cada vez mais raro. E se a gente não parar para se analisar nesse quesito e refletir sobre os comportamentos que nós temos, do micro para o macro, nós vamos nos tornar verdadeiros zumbis. Porque enquanto a gente está aqui conversando, tem alguém em algum outro lugar do mundo o tempo inteiro pensando como é que eu vou reter mais a atenção das pessoas. Porque retenção é igual a ganhar dinheiro. E quando eu digo essa retenção, que a gente também quer a tua atenção aqui, mas a gente quer a tua atenção para te levar para um caminho de evolução. Evolução espiritual, evolução intelectual, evolução racional, de tornar um ser humano melhor. Para que você pare de cometer certos erros, pare para que você passe a resolver certas coisas na sua vida. Enquanto outros lugares não, a grande maioria só quer tua atenção pela tua atenção, de alguma forma tirar teu dinheiro e te deixar endividado, te deixar mais ansiosa, te deixar menos realizada e viver nessa ansiedade e vai. E desenvolve aí uma doença emocional, desenvolve um problema psicológico. 44% dos brasileiros hoje tem algum transtorno relacionado à ansiedade. Se você for falar Isso é numa muito população alto. de 210 milhões aproximadamente, é um número muito alto. E lembrem-se que se você não olhar para isso agora, você vai estar indo por um caminho sem volta. Por quê? Porque, infelizmente, em muitos casos, buscando a solução rápida, as pessoas apenas vão para a questão medicamentosa, Sim. das drogas. Não tem a questão, não vão para o mindfulness, não vão para um desenvolvimento humano. Terapia, tem gente que fala, eu não faço terapia. Quanto tempo eu vou ficar bem? Oi, eu quero resultado. Eu quero resultado. Eu falo, tá bom, quando você sair daqui, o que você vai fazer para você ficar bem? Eu não né? Meus clientes sabem, eu não tenho fórmula mágica. Eu tenho ali, um ser humano ajudando outros seres humanos. Eu tenho meu método, né? Eu fui unindo através do autoconhecimento e do desenvolvimento algumas situações em que eu consigo ajudar pessoas, né? Mostrar. Eu falo, olha, imagina o seguinte, estou abrindo uma caixa de ferramentas, estou mostrando a você quais usá-las em tais situações. Mas no dia a dia eu não estou lá. No dia a dia, se aquela pessoa não falar, não, essa aqui eu vou usar e aquela ali, não funciona. E lembrando que não tem, você não vai virar monge, tá, gente? Ninguém vai virar santo. Você falou da questão do equilíbrio. O equilíbrio é algo que a gente vai buscar todos os dias. Ele é uma utopia, né? Utopia. Eu sou uma pessoa equilibrada. Sim, neste momento você está equilibrada. Porque existe a diferença entre o ser e o estar. Ai, meu Deus, é tão bom quando alguém fala a mesma linguagem que a gente. Almas gêmeas, como dizem, né? Almas gêmeas. Mas assim, é o ser e o estar. Tá, o que você é e o que você está. Eu estou ansiosa nesse momento. Isso não te define. Isso não te define. Era a minha As frase pessoas seguinte. precisam entender isso. Isso não te define. Você pode evoluir, as pessoas podem evoluir. Nós temos ali uma espinha dorsal, nós temos algo que é muito nossa identidade, mas nós temos a possibilidade de usar essas ferramentas para fazer tantas coisas boas, para poder, viver nossas melhores versões. E lembrando que isso também vai refletir quanto mais eu olho para mim, para o meu mundo, né, ser a mudança que eu quero no mundo, mais eu vou contribuir para as pessoas que me cercam. Então, quando você tem filhos, filhas, os seus companheiros, companheiras, quem está ali do seu lado vai sentindo essa mudança. E fica uma coisa que inspira. Sim. Porque nós estamos nos despindo, não é fácil trabalhar com o que a gente trabalha, porque a gente tem dedos apontados o tempo todo, porque as pessoas acham que nós temos que ser perfeitas, ai, meu Deus do céu. que nós não podemos surtar, que nós não podemos não sei o quê. Não, a gente surta. Tá? Surta, não surta pouco, não. Não é pouco, não. Só que a gente tem a consciência do voltar, de falar, opa, peraí, o que isso de voltar mais rápido pro meu eixo. Né? Uma pessoa que ela busca por entendimento emocional, por equilíbrio emocional, eu costumo dizer que ela não vai viver sem problemas, ela vai continuar tendo problemas. Eu hoje, inclusive, tenho mais problemas do que eu tinha 5 anos atrás. Hoje eu tenho 3 negócios para gerir, eu tenho 2 filhas que eu não tinha 5 anos atrás, eu tenho um casamento onde eu tenho mais atividades dentro do meu relacionamento, eu me forço a sair com meu marido, a gente se força a certas coisas para reconectar. Porque antes de serem pais, vocês eram um casal, né? Isso. Se bem que a gente se tornou casal porque nos tornamos pais, né? Mas foi uma escolha.
No nosso... isso. Foi uma escolha. Acabou acontecendo, mas sim, foi uma escolha. Não, a escolha de se tornar casal, porque tem muita gente que Sim. pode falar, não vou me tornar um casal por Sim, conta disso, sim. mas ou vocês escolherem, tá tudo bem. Isso. Então, problemas, eles não vão diminuir para quem busca entendimento emocional. O que vai fazer é o quê? Você saber solucionar mais rápido. Quem busca por amadurecimento, na verdade, vai se tornar uma grande amadora de problemas. Eu amo problemas. Por quê? Porque eu sei que depois do problema vem a solução e vem, logicamente, ali o benefício, um resultado muito bom. Porque quando eu não tenho entendimento emocional, eu não tenho inteligência emocional, eu fico me enganando, fico ali numa bolha, né? Querendo não resolver certas coisas e sentindo uma dor muito mais prolongada por não querer acessar certas coisas e resolver certas coisas do que sentir aquela dor. Não, bora. É sobre dor. Não importa o caminho que você decida seguir, você vai sentir dor. Agora você tem que escolher a dor que você quer sentir. E cada dor ela tem uma consequência. Então, eu escolhi por este caminho. Sim. Qual é o preço que eu tenho que pagar? Qual é a dor que eu vou sentir? Se eu escolher ficar na zona de conforto, continuar vivendo a vida que eu tô, eu provavelmente vou viver o quê? Uma dor diária. De não me sentir realizada, de não me sentir satisfeita com a minha vida, não ver resultados, cada vez mais murchando, perdendo sabor pela vida. Ou eu escolho lidar com esse problema que eu tenho hoje, que é de não me perceber, de não me enxergar, e acabar lidando com essa dor, tirar logo esse curativo, mas eu vou ter uma satisfação muito breve, muito que vem ali muito rápido, de começar a ter entendimentos por coisas que eu não tinha, a resolver problemas que eu não resolvia. Então, por exemplo, trazendo um exemplo, né, eu gosto muito de falar do que me fez entrar para esse universo, que foi o meu casamento. Eu casei muito cedo, né? Casei com 18 anos de idade, meu marido é 10 anos, quase 10, 9 anos mais velho que eu, quase 10. Então, assim, imagina, eu recém-saída do ensino médio, casada com um cara que tava fazendo pós-graduação. Olha o nível de diferença, de objetivo, de mentalidade. Olha que eu sempre fui considerada uma menina, mulher muito madura pra minha idade, já naquela época. Ele me via muito madura, ele me via uma potencialidade que nem eu me percebia. É muito legal falar isso. Não tenho problema nenhum de assumir essa vulnerabilidade, sabe? Mas só as pessoas fortes conseguem dizer que são vulneráveis. Só as pessoas fortes. As pessoas que elas são fracas, elas precisam se afirmar como fortes o tempo inteiro. Criar uma barreira, né? Criam uma barreira. Então, eu entrei nesse universo por conta que a nossa relação estava se esvaindo. E eu decidi pular do barco, mas antes de pular do barco, eu disse, não, eu vou pular do barco de consciência tranquila. Se eu vou pular do barco, eu vou pular do barco sabendo que eu fiz tudo que eu podia fazer. Aí eu pulo tranquila. Mesmo eu não tendo um pau para dar no gato, como o povo fala. Mesmo sabendo nem pra onde eu vou ir, mesmo sabendo que não sei se eu vou ter a guarda da minha filha, não sei como é que vai ser, mas se for pra sair, eu quero sair de cabeça erguida sabendo que eu dou o meu melhor. Eu fui lá pra querer dar o meu melhor, que era mudar ele na minha cabeça, e eu fui me mudar. E desde então não parei. E me apaixonei por esse universo, uniu com a minha missão desde criança, esse meu sentimento de querer ajudar a colaborar com o mundo de alguma maneira. E cá estamos nós até hoje. E o meu intuito é levar mulheres a essa condução e fazer elas terem o entendimento de que não é porque você acessa a busca de saber administrar suas emoções que você não mais vai senti-las. Você vai sentir raiva até o fim da sua vida, você vai sentir inveja até o fim da sua vida, você vai sentir rancor, você vai sentir tristeza, você vai sentir ódio. Medo. Agora, tudo medo, principalmente... Medo é o sentimento mais constante na vida. A gente tem medo o tempo todo, né? E você vai sentir isso a vida inteira, e o que vai te fazer diferente, o que vai te trazer essa maturidade é como você age com aquilo que você sente. Porque como você falou, eu estou ansiosa, eu não sou ansiosa. Quando eu entendo isso e de fato aplico na minha vida, que eu passo a entender que as minhas emoções não me definem, eu passo a acessar um gap de saber que eu posso mudar a minha ação. E quando eu mudo minha ação, eu mudo o meu resultado. E aí o que acontece? A Jamile se estressa, a Jamile se estressa, a Jamile sai da linha, a Jamile sai da linha. Mas a diferença da Jamile hoje para a Jamile de 6 anos atrás é que hoje quando a Jamile ela sai da linha, ela sente dor, mas ela pede perdão. E se perdoa também, dor, né? Se perdoa. Ela reconhece, eu falhei. Olha, eu não sou boa nisso. Olha, isso eu não consigo. Olha, isso foge da minha competência. E eu vou te falar, dói na hora de falar essas coisas. Dói na hora de se comportar assim. Mas é libertador. Traz paz. Traz paz. Você sabe, você não tá mentindo nem pros outros, nem pra si. Porque a gente cobra muita verdade. Desculpa te interromper, mas a gente cobra muito a verdade das pessoas. Mas o quão verdadeira você está sendo consigo? Então, como é que eu espero que o mundo seja verdadeiro comigo, que o mundo me respeite, que o mundo
Se eu não faço isso por mim, tudo começa... É aquilo que eu exemplifiquei agora há pouco. É o meu mundo. Sim. Eu tenho que me respeitar, me amar, me cuidar. Porque eu não posso pedir que alguém fale, não, eu não admito isso, porque isso é falta de respeito, porque eu estou sendo desrespeitosa comigo o tempo todo, né? Eu estou falando mal de mim o tempo todo. Eu estou ali, poxa, mas você também... Não, tudo bem, você não é boa nisso. E eu falo que, gente, não tem problema nenhum em você não ser bom em uma coisa, não é? Tem alguém que é bom e contrata a pessoa para fazer para você, acabou. Essa coisa do querer fazer tudo, para. Essa coisa, a palavra perfeição vem do perfectus, que significa pronto. Ninguém tá pronto. E ninguém tá pronto. Nós estamos em constante evolução. E eu até brinco, eu falo, gente, como eu quero viver pelo menos até os 100 anos, então, olha, Deus, bora aí, bota a aprovação mesmo, bota o desenvolvimento, tá tudo bem. E isso eu acredito linda. Gente, é muito legal chamar alguém de linda, é o nome dela, é muito legal. Eu acredito, linda, que esse entendimento, essa mudança de postura, ela não pode ser só da boca pra fora, ela de fato precisa acontecer na ação. Uhum. Entende? Então, assim, a pergunta que eu faço pra você que tá nos assistindo é: você tá sentindo dor na sua trajetória? Porque a dor, ela é um indicativo. A dor que eu falo é essa dor de incomodar, não é a dor da zona de conforto, é a dor do incômodo, da provocação. Você tá sentindo dor na sua trajetória, então você provavelmente tá indo por um caminho certo. E quando eu digo dor, veja, existem vários tipos de dor, mas é a dor da evolução. É a dor do, caraca, eu não sou perfeita. E eu não só não sei, eu sei disso, como eu preciso verbalizar e constatar em algumas áreas, em algumas situações, e virar e dizer, cara, eu errei. Eu errei com você, cheguei atrasado. É do pequeno pro macro, sabe? Desculpa, cheguei atrasado, tenho dificuldade com isso. Desculpa, não consegui entregar. Desculpa se eu te abaixei tua autoestima, se eu te falei coisas que eu não gostaria de ter falado. De fato, eu sou errado, mas eu tô evoluindo. Eu não quero voltar a cometer os mesmos erros. E as pessoas esquecem disso. Elas vestem essa carapuça, né? Por quê? E nós mulheres muito mais. Essa fantasia, fala que é uma fantasia de Mulher Maravilha, né? É de princesa Princesa da ou mulher. Disney. Eu sou. Não, gente, tá tudo bem, tá tudo bem, sai disso, sabe? Para começar, eu não gosto da coisa da princesa, eu gosto da coisa da rainha. De vez em quando a gente é rainha má. Sabe aquela coisa da rainha má? Assim, talvez por isso nos últimos tempos os personagens más, né? As personagens tenham dado tanta ênfase, porque as pessoas têm se enxergado ali. Sim. Quando você pega, por exemplo, Malévola, você vê o outro lado da história. Toda história tem um outro lado. Sim. Eu tenho um amigo que ele fala, existe o jeito certo, o errado e o meu. Porque existe, toda história tem um jeito. Se eu conto é de um jeito, você conta é do outro, e tem alguém que tá vendo. Então sempre tem uma história, tem uma, sabe, assim, a gente precisa ter o amadurecimento para entender isso, para falar, peraí, vamos olhar isso. E não é ficar em cima do muro, tá, gente? Sim. Não entendam que é ficar em cima do muro. Pelo contrário, porque quando você é uma pessoa madura, você consegue se posicionar e contar e saber o lado que você fala, ó, deste ponto de vista eu não concordo, mas esse aqui tinha isso e tá tudo bem. E uma coisa que você falou um pouquinho antes aí, que eu gostei, foi sobre, nas nossas conversas de bastidores, foi a questão do feminino. As pessoas confundem muito feminino, sagrado feminino e feminismo. E aí, a pessoa fala, é mimimi. Não, não é, gente. Feminino, sagrado feminino e feminismo são coisas diferentes, tá? A gente olhar pro nosso sagrado feminino não tem nada a ver com ser feminista ou feminismo, né? É outra história. É olhar pro meu corpo, é olhar pros meus órgãos, é olhar pro meu útero, é olhar pro meu seio. Buscar respeitar isso. Respeitar isso e vale pros homens também. E para aquelas pessoas de transgêneros, aí eu quero fazer essa observação. Não estou dizendo que você não possa viver essa né? Não sei se a palavra correta é essa, transgeneralidade, mas, né? Mas é viver sim, porque é como você tem que olhar, mas você tem um órgão ali que ele tem ele define mais ou menos biologicamente como é que teu corpo vai se comportar. E é você olhar para ele e falar, ok, você está aqui, mas eu te reconheço. E eu te reconheço, mas a minha escolha é essa. E tá tudo bem. Mas muitas mulheres... Aí vou entrar pro lado da mulher, né? Que fala, não, eu me assumo como hétero, por exemplo. Essas mesmas mulheres, elas têm se negado mais do que quem é trans.
Eu falo que o trans é muito mais bem resolvido do que as mulheres. As mulheres renegam seu corpo, seus seios, tudo. Elas têm que ser renegado muito. A gente não tem como falar de feminino e masculino, né? O sagrado feminino é essa conexão. O feminino e masculino é uma questão de energia. E o feminismo é esse lance histórico, né? Esse posicionamento histórico que eu não tenho propriedade para falar. Também mas já adianto, pode ser polêmico, eu em vários pontos não concordo. Não sou a favor. Assim como não sou machista, né? O feminismo, como ele foi gerado, a ideia que ele foi gerado, ele é muito bonito e ele é muito libertador. Mas como isso foi deturpado ao longo dos anos, que é o que chegou para nós hoje, para a grande maioria, eu não acho saudável. Eu acho que, inclusive, o feminismo, como ele está posicionado hoje, eu sei que isso é polêmico, mas muitas pessoas, como abraçar e utilizam do feminismo, elas acabam por esquecendo dessa energia feminina e masculina. Acabam oprimindo o feminino e acabam levantando uma guerra que não é preciso existir. Uma guerra entre gêneros, uma guerra entre sexos, uma guerra entre posicionamentos. Onde, quando a gente faz essa guerra, a gente acaba se distanciando do nosso feminino. Que é diferente do feminismo. Que o feminino, ele é a empatia. O feminino, ele vem pra mudar o mundo. O mundo tá como tá porque ele tá masculinizado. E o feminino, ele tem uma força. Gente, nós somos a maioria. Você vê como a mulher é forte? E a gente precisa entender essa coisa do feminino. No mundo existem mais mulheres do que homens. Sim. Ou seja, até no ato da fecundação ali, nós temos a maior força. E por que não se apropriar dessa força? Porque a maioria de nós está lutando contra nós mesmas, contra a gente e eu contra você. Quem fala mal de mulher é mulher. A mulher, quando ela tá ali, quando ela usa uma roupa, a primeira pessoa que vai falar mal é uma mulher. Agora veja, olha que interessante, a gente tá aqui, a gente chegou ao consenso no início do podcast que a gente tem o mesmo objetivo. Por que a gente tá aqui falando? Nós duas temos o mesmo objetivo e, no final das contas, a gente vive do mesmo objetivo, da mesma missão, a gente faz a mesma coisa. Por que a gente tá aqui? Tá errado, não tá não? Era pra gente estar se degladiando? Era pra gente se odiar? Porque se você existe, você vai tomar meu espaço. Se você existe, você vai tomar o que é meu. Eu já vejo você como multiplicadora, porque eu sou muito bem resolvida na questão do Mas essas afirmações que eu acabei de falar não são minhas. É a afirmação de como habita no inconsciente da maioria das mulheres. Porque elas não percebem que muitas vezes ela diz, não, mulher e tal. Só que quando vai botar o bicho pra correr, quando o negócio vai acontecer, a opção dela sempre é o masculino. Elas se masculinizam, elas oprimem isso, elas não apoiam outras mulheres. Porque, veja, se nós somos a maioria no mundo, se nós nos apoiássemos como os homens geralmente se apoiam. E eles se apoiam. Eles se apoiam. Eu virei pro meu marido e disse, nossa, vocês se apoiam demais. Mas eu não apoiei ele. Eu disse, pois é, você não percebe, porque é tão natural. É tão intrínseco à realidade de vocês. É uma coisa que vocês, desde meninos, nascem com isso, são educados a isso. E nós somos educadas à comparação, somos educadas a entender que eu preciso conquistar o que é meu porque tem alguma mulher querendo pegar o que é meu. Né? E não é querendo um homem, é sempre uma mulher, quando na verdade não, muitas vezes não, né? Então a gente é criado desde pequena para isso. Então esse é sobre o comum, é sobre o hábito que a gente precisa começar a realizar e não levar mais como comum. Por que é tão difícil para mulheres de outros países estrangeiros, onde tem religiões muito severas, onde tem coisas extremamente rigorosas acontecendo? Por que as poucas que se rebelam não conseguem tanta potencialidade? Porque a grande maioria interpreta aquela realidade como uma realidade absoluta. É isso mesmo. Então, quando eu tô aqui, eu sou um grupo de 10 e só eu percebo que aquilo não tá normal, e todo mundo diz, não, tá normal sim, vem pra cá, é muito desafiador. E o que a gente tá fazendo aqui é desafiador. Então, quando eu falei sobre comparação, sobre por que a gente tá falando do mesmo assunto, a gente resolveu se unir, você me trouxe pra sua rede, eu quero te levar pra minha. Por que a gente resolveu se unir? Porque eu sozinha não dou conta. E sabe aquela famosa frase que existe espaço para todo mundo? É real. Existe espaço para todo mundo. Eu não dou conta. Só existe um pastor? Só existe uma igreja? Só existe uma empresa de marketing? Só existe uma empresa de decoração? Só existe um... Não! É importante para o meio, é importante para o ambiente que existam várias pessoas com as mesmas missões, porque eu vou morrer, eu não vou chegar ao tanto de mulheres que eu gostaria. E é aquela história, né? Quando eu multiplico a minha rede, quando a gente consegue trazer pessoas com os mesmos objetivos para plantarem essas sementinhas,
eu tô vivendo naquele mundo que eu espero, que é aquele mundo que eu quero. Eu não tenho problema nenhum em indicar pessoas. Eu indico terapeutas, eu indico psicólogos, eu indico... Uma vez um amigo meu falou, você não tem medo? Eu falo, não. Porque o que é meu é meu. Quem gosta de mim vai vir até mim. Quem gosta da minha metodologia, gosta do jeito que eu trabalho, vai vir até mim. E se a pessoa for até a Jamile e dentro daquele jeito dela se identificar mais, eu fico feliz pela pessoa. Eu não gosto de desonestidade, que aí é outra história. Não tem nada a ver. Mas eu não tenho problema nenhum. Aí a pessoa fala, imagina, você... Eu falo, gente... As pessoas precisam entender que pessoas se conectam com pessoas. Então, às vezes, a energia não bate comigo, mas bate com você. Ou não bate com você e bate comigo, e tá tudo certo, é sobre isso. A gente precisa entender que o bem comum é querer evoluir. E quando isso for o centro, não importa se eu faço isso com a Linda, com mais 10 mil mulheres, não importa. Vai dar fluido pra todo mundo. Porque qual é o objetivo? É evoluir, ajudar pessoas a evoluir? Então é isso. E tem um detalhe. As pessoas falam muito na questão financeira, né? Mas aí eu perco. Não. Porque eu vou te falar que quando você faz isso, você se conecta com uma prosperidade que mentalidade, né? Que vai além. Porque isso é gerar prosperidade. Porque tá fazendo tudo acontecer, tudo fluir, vira algo fluido. Sabe? A prosperidade, muitas pessoas acham que ela se refere somente a dinheiro. Não. Prosperidade significa abundância, e abundância é naquilo que você toca, naquilo que envolve a tua vida. Então, veja, a prosperidade ela vem de várias maneiras para sua vida. Eu sempre falo, sua vida é próspera? Mas veja, não é próspera financeiramente, não é o dinheiro na conta, quando você tem na conta, mas você é próspera em tudo que você faz, aonde você chega, você soma, você obtém, você é próspera no seu pilar espiritual, você é próspera na sua saúde. O que adianta ser próspera, muitas vezes, de dinheiro, que é o que as pessoas resumem o mundo, né? Que é uma energia... resume o mundo ao dinheiro. O que adianta prosperidade financeira se você não tiver prosperidade em outro ponto? Aquele famoso, se dinheiro fosse termômetro para deixar as pessoas felizes, ninguém que tinha muito dinheiro se suicidava. Ou vivia triste, ou perdia a vida, ou fazia escolhas ruins. Não, porque não é isso. Prosperidade, ela vem de dentro, é uma sensação, é um estado de espírito, e é isso que a gente busca. Porque ele te traz maneiras de conquistar muitas coisas boas, mas se você não souber usá-lo como todas as ferramentas da vida, sim, nada vai funcionar. Foi o que eu falei, você pode fazer a melhor faculdade, você pode estudar na melhor faculdade, fazer a melhor pós, MBA, pode ser mestre, pode ter zilhões na conta. Mas se você não soubesse usar esse conhecimento, se você não conseguir espalhar sementinhas, se você não conseguir multiplicar, se você não conseguir aplicar, se você não conseguir até com o seu dinheiro fazer coisas boas, sabe, para você... O que vale? Do que ele vale? Ele perde o valor, que é muito... as pessoas esquecem, existe o numerário, existe o valor. Sim. Mas e o valor? Gente, eu brinco, falo, você já viu alguém triste comendo coxinha? Você nunca viu ninguém triste comendo coxinha? É verdade. Você já viu alguém triste agora comendo coxinha? Não. E é uma coisa teoricamente tão simples. Eu tô falando daquela coxinha, daquela tia. Quando você fala, pensou aí agora numa coxinha daquela tia, vem aquela lembrança boa. E aí você vai, um outro convite que eu faço, vai aí nas suas memórias e vê quantas delas eram realmente relacionadas a dinheiro. Mas eu fiz uma viagem que eu planejei há muito tempo, mas o que você viveu, os momentos... Foi de um restaurante, de uma comida que você pagou, ou foi de um lugar que você viu, que você visitou? Ou conexão com pessoas. Ok, todo esse envolto, ele faz muitas vezes a experiência serem mais prazerosas. Sim, isso é um fato. Sim, fato. Né? Mas se você não estiver disposto, entregue de corpo e alma naquele momento, não estiver disposto a gerir suas emoções e muitas vezes a resolver problemas em lugares que não era para resolver problemas, tipo, tô num casamento, não era para ser só flores, quem disse? Né? É preciso muito mais uma questão de estado de espírito para que você obtenha o melhor daquilo do que necessariamente qualquer outra competência. Porque se eu tenho um estado de espírito, de conexão comigo mesma, de aprender a ressignificar a cada momento, eu consigo viver tudo com mais tranquilidade. Sabe, eu vou te contar uma breve história, por favor. Engraçada, vou tentar resumir. Quando eu casei com 18 anos de idade, meu casamento foi um desastre. Eu vou te dizer 10 coisas que aconteceram no meu casamento que foi um desastre, né? Eu tenho que virar filme, ponto. E ano que vem eu faço 10 anos de casado, não, se Deus quiser, minha renovação de votos, a gente vai ter uma comemoração que a gente merece, eu vou te explicar.
Mas sabe o que é engraçado? É que eu olho pra aquele dia, eu meio que tava anestesiada, tava fora de mim. Mas se eu não estivesse fora de mim, eu provavelmente não teria agido como eu agi. Eu agi com muita tranquilidade e sabedoria. Eu acho que porque é, é justamente por entender que não era sobre a festa em si, mas o significado daquela minha união com aquela pessoa naquele dia. Sabe o que aconteceu no meu casamento? Meu casamento ela aconteceu no dia 10 de maio de 2014, que na minha cidade é um dia muito conhecido. Eu basicamente, quando eu vou contar essa história pra alguém, eu digo assim: você lembra o dia que os 2 viadutos da cidade inundaram? Lá em 2014. Meu Deus, eu lembro. Eu disse, pois é, nesse mesmo dia abriu uma cratera numa avenida chamada, num bairro chamado Araçagi. Lembra que abriu o chão? Lembro. Pois é, eu casei nesse dia. Meu senhor. Então, assim, foi notícia, saiu até a nível nacional, porque foi um dia de muito desastre. Caiu árvore. Tu lembra desse dia, Rafa? Pois é. Caiu árvore na cidade. Resumindo, choveu muito, choveu em horas, o que era, sei lá, esperado para não sei quanto tempo. O que aconteceu? Meu casamento, que era 4h30 da tarde, ele foi acontecer quase 9 da noite. A última pessoa a chegar, porque eu não conseguia chegar lá, foi o padre. A metade dos convidados não foram. Deu 5 horas da tarde, não tinha um convidado na festa, somente o meu marido, os meus pais e meus sogros. Não tinha mais ninguém. A fritadeira, a moça pra fritar os salgados, não foi. O rapaz que ia tocar o piano, não foi. Por acaso, teve alguém pra conduzir a cerimônia, né, com música, porque o cara da iluminação, por conta da chuva, resolveu não ir embora. E ele tocava numa igreja. E aí ele pegou ali algumas músicas que ele não sabia na hora e foi pra tocar. O que mais que aconteceu? Caiu um molho shoyu no meu vestido. Meu Deus do céu. Faltou energia e não teve festa. Acabou a cerimônia, a gente foi pra uma casinha lá do lado do espaço e a gente só viu o poste assim do lado de fora. Acabou a energia. Você merece uma festa. Mereço uma festa. Merece Calma uma que não festa. acabou não, ó. Deixa eu terminar. Não teve, então, como não tinha luz, um carro de um tio meu ligou. E ele ligou, botou de costa, que tinha aquelas caixonas de som, né? E, gente, na boa, eu não gosto de brega. Aquele brega, mas tem aquela batida e tal. Eu não gosto. Mas foi o que tocou no meu casamento. A minha dança com meu marido foi escutando o Léo Magalhães. Eu não... Sabe? Eu tinha separado músicas da Sandy. Sabe? Tocou o Léo Magalhães no meu casamento. Na época lá, funk, sabe? Enfim. Mas, assim... acho que a gente estava tão conectado no simbolismo daquilo, da importância daquele dia da nossa união, que a gente conta hoje como uma grande graça, sabe? Não tirou a magia, não tirou a nossa conexão. Mas você lembra dos problemas que você falou? Que a gente tem um problema, a gente falou lá no comecinho. Sim. Tenho problemas, eu tenho soluções. Você foi encontrando soluções. Por um grande... E por uma questão que não foi você que causou. Não estava no meu controle. Que estava fora do seu controle. Aí você tinha a opção de surtar e adiar, enfim. Mas você falou, não, estou aqui. Vamos fazer isso acontecer? É isso mesmo. E vai virar filme. Vai virar filme, tem que virar filme. Pra finalizar, né? Todos os carros dos convidados atolaram. Porque como choveu muito, o local era grama. Então os carros que não tinham tração atolaram. Amigos mandaram foto pra gente que foram desatolar o carro de vidro aberto com o carro todo melado por dentro. A mulher do caseiro lá da casa, minha sogra, quando dá 8 horas da manhã do dia seguinte que a gente vai falar com ela, disse, tô indo pra casa agora. A gente resolveu abandonar o casamento, terminou a cerimônia, teve isso, a gente ficou meia hora, a gente foi embora. A gente não comeu bolo, a gente não comeu sushi, a gente não comeu comida, não comeu nada. Tava acontecendo tanta coisa que a gente disse, vamos sair daqui, vamos. Essa festa já deu. Então eu não bebi, eu não sei o que tinha no meu casamento de comer, eu não sei o que tinha de beber. Minha sogra falou com a gente 8 horas da manhã dizendo que tava indo pra casa. Como assim? Não, é porque a caseira, a mulher do caseiro, foi fazer alguma coisa lá no fogão, caiu e quebrou os dentes. Minha sogra foi pra UPA com ela. Não, gente, eu escuto história dessa data até hoje. Uns 2 anos atrás, eu conversando com uma tia minha, eu contando essa história na frente de outras pessoas, ela virou e disse assim pra mim. E pra finalizar, teve suspeita de assalto. Porque lá é muito escuro, perto de alguns bairros, assim. Lá é um bairro que ainda tá em desenvolvimento, na Araçagi, lá perto da pirâmide. Então, tinha uns motoqueiros na porta. Quando a chuva deu uma diminuída, ficou os motoqueiros lá na porta. Acho que viram o movimento, tava sem energia, né? Foi nesse momento que eu e meu marido, a gente resolveu ir embora, deixar todos os convidados lá. Todos os convidados ficaram, a gente fomos os primeiros a ir embora. Justamente porque a gente não queria perder essa energia. Recentemente, há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, eu conversando com a tia minha, ela virou e disse pra mim, minha filha, eu tinha tanta vontade de perguntar isso. Aí, o que foi, tia? E aquele caixão?
Que caixão? Que caixão, tia? O caixão que saiu uns homens pendurados com caixão no braço, minha filha. Um caixão desse tamanho assim. Não era um caixão, era uma barca de sushi. Levaram a barca de sushi embora. Levaram a barca de sushi embora. Como a barca era grande, ela veio num caminhãozinho, era um negócio grande mesmo. Minha sogra contou uma barca. Os homens levaram carregado no braço, então ela achou que era o caixão. Ela viu passando, né? Eu disse, gente, o que ainda vai surgir mais? Tem um vídeo no YouTube, inclusive, da gente contando, detalhando todas essas histórias. Eu com certeza esqueci de alguma coisa no meio do caminho. Então, o estado de espírito é sobre isso. É sobre ter problemas, eles vão surgir. E é sobre, não é sobre o que te acontece, mas como você reage ao que te acontece. É a famosa lei de Pareto, né? 80-20. Então, é o que eu faço dentro dos 20 que vai determinar o meu resultado. Então, assim, ficou um dia pra gente rir, pra gente, sabe? Enfim, lá foi até um pouco agoniante, mas outras pessoas que eu escuto que casaram nesse mesmo dia, eu conheci já uns 2 casais, tipo assim, registrou como um dia péssimo, sabe? Um dia... Cara, não dá. Era meu casamento. Não era porque o mundo tava caindo. Era um momento de transformação na sua vida, em todos os sentidos, né? Assim, não, você tem que contar fazer um filme. Eu tenho. Sabe aquela coisa? Não, tem que fazer. Tenho. E você contando tudo isso, veio a seguinte frase na minha cabeça. Não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. A gente tem escolha. Todo mundo tem escolha. As pessoas falam assim, mas eu não tive escolha. Eu falo, tem. Você sempre tem. Você sempre tem uma escolha. Aquele filme O Diabo Veste Prada fala muito sobre isso. Uhum. Quando ela fala assim, eu não tive escolha. O tempo todo ela fica falando. Até quando ela vê, eu não quero fazer parte disso. Eu tenho essa escolha. Sim. E aí E no mundo, as pessoas hoje estão se deixando levar muito porque os outros fazem, os outros querem, porque tá na moda, porque... Faz sentido pra você? O que faz sentido pra você? Por isso que eu bato na tecla do autoconhecimento, do desenvolvimento, né? Da gente olhar para esse feminino e que os homens olhar para o seu lado masculino mesmo, se conectar. Eu falo que eu sou uma mulher forte, nós somos mulheres fortes, mas eu não tenho problema nenhum em falar pro cara, abre o pote de azeitona. Você tá querendo se colocar, aí vem aquelas inflamações, né? Como mulherzinha, não. Eu tô deixando ele no lugar dele de homem e eu tô vivendo o que eu acredito que é o meu né? Dentro do meu sagrado. Sim. Porque o homem não pare. Né? A fecundação existe porque existem... 2 pessoas ali. O masculino e o feminino. De novo, não é gênero. É o masculino e o feminino. É energia. São coisas completamente diferentes. Tem uma história, já que você contou uma história, eu vou contar aqui falando sobre isso. Isso me assustou muito. Uma vez nós estávamos num evento e acabou o evento. Eu falei, gente, deixa eu correr porque eu tenho depilação. Juro que uma amiga, ela cresceu, ela parecia... Eu lembro dela gigante. Por que você faz depilação? Eu falei, por causa disso. Não é aquela coisa... Você se rendeu ao sistema e para agradar homens e não sei o quê. Eu lembro claramente que eu só virei pra ela e falei assim, amor, eu só não sou porca. Veja bem, gente, é uma opção. Mas naquele momento foi a minha resposta. Eu não gosto. Eu acho feio, eu não gosto daquilo, eu não gosto de ter aquilo. Né? Quem se sente confortável, por favor. Mas naquele momento, eu, linda, ter aquilo, me senti uma pessoa porca, suja, porque né, eu sempre, a questão hormonal sempre muito forte pra mim, sempre muito peluda. E pra mim não era ok. Quem quer, não tem nada a ver, mas respeitar as escolhas do outro, a vivência do outro e a história do outro. Não sabia porque eu estava fazendo aquilo, não sabia porque eu estava escolhendo aquilo, não sabia da minha história, não sabia se eu tinha tido problemas, sabe? Gente... Sim, eu sou da mesma opinião. Aí entre as mulheres falarem mal de mulheres, né? Sim. E assim, às vezes tem pessoas que fazem certas coisas porque simplesmente estão dentro do sistema. Obedecendo ao patriarcado, obedecendo a toda uma conjectura onde foram inseridas. Ponto. Isso é real. Agora, veja, o que tem que mudar é a abertura e a forma como se é tratada. Se, por exemplo, numa situação como essa, seria muito mais interessante que ao invés dela crescesse com você, aí o quê? Ela foi total pro masculino. Ela fosse feminina o suficiente pra ser empática com você e te puxar aqui e dizer assim, linda, por que você faz isso? Me conta. Compartilha comigo. Eu faço isso porque eu faço. Porque minha mãe fez. Porque todo mundo fez, eu também faço. Deixa eu te explicar. Caso você não queira, caso isso não te incomode, você tem permissão para não fazer. Sim. Você é livre para isso. É o mesmo discurso, com formas diferentes e provavelmente resultados diferentes. Mas o que as pessoas são? Não, tem que
a botar a pé na parede, porque muitas vezes no inconsciente ela quer lacrar. Ela quer, não, deixa eu dar aqui, arrasar com ela, deixa eu mostrar aqui que eu sei mais do que isso. Vem o lance da competição, vem o lance da conquista pro território, vem o lance da mulher indo exacerbadamente pra energia masculina. Tem uma coisa que é polêmica, mas eu não tenho problema nenhum de dizer. Eu hoje sou uma mulher submissa ao meu marido. Defina. Em que sentido? Não é aquela submissão que tudo que ele manda eu faço, não é sobre isso. É sobre entender o meu papel como esposa e entender que quem direciona o meu casamento e a nossa relação é o meu marido. Mas, como funciona? É uma sutileza nos detalhes, é uma sutileza no decorrer e no resultado. Então, veja, eu tô falando de um relacionamento saudável. Primeiro, é preciso levar isso em consideração. Eu tô falando de um relacionamento saudável, de um homem que tem o mesmo objetivo que eu. Porque, veja, ser submissa a um homem que é escroto, arrogante, petulante, é totalmente diferente. Agora, você buscar ser submissa dentro de um relacionamento saudável, onde duas pessoas estão buscando a mesma coisa, é respeitar a energia do feminino e do masculino. Porque relacionamento entre homem e mulher é o único local que cabe a mulher ser 100% feminina e o homem ser 100% masculino. Agora, veja, não Sim. pode ser na exacerbação desse 100%. O que é exacerbação? Eu até trouxe anotado aqui pra gente falar. O que é exacerbação? O homem, ele é força e a mulher é a beleza. Bom, o homem, quando ele exacerba a força, ele se torna bruto. O homem, quando ele exacerba a determinação, que é o masculino, ele se torna teimoso. O homem, quando ele exacerba o masculino, que era autoconfiança, se torna arrogância. E a mulher? A mulher, quando ela exacerba o feminino, o otimismo, ela vai para a passividade. Ela se torna uma pessoa inerte. Então, a mulher, quando ela exacerba o desejo, ela vai para a compulsão. Quando ela exacerba a intuição, ela vai para a especulação. E quando ela exacerba a abertura da mudança, ela se torna insegura. Então, quando eu falo que eu sou uma mulher submissa ao meu marido, é que eu permito que ele conduza a nossa relação onde eu sei que ele é muito bom, onde eu sei que é a área dele, onde eu sei que é aquilo que o pertence. Então, eu tenho um exemplo para dar de uma situação onde eu percebi que é nessa sutileza dos detalhes, na sutileza de aonde é que ele precisa ser masculino, eu preciso sair, permitir que ele exerça a energia dele e eu no meu feminino. Meu marido... Minha filha ganhou uma bicicleta e ela não sabia, ela tem 8 anos, ela não sabia andar sem rodinha. E meu marido foi ensinar. E a gente tava lá em casa e minha sogra botou rodinha na bicicleta, 2 rodinhas, né? E ele tava tirando as 2. E eu virei e disse, não tira a rodinha, porque o jeito certo dela andar, dela dirigir é com uma rodinha e ela vai tendo equilíbrio com aquela uma rodinha. E ele disse, não, o jeito certo é sem as 2 rodinhas. Eu disse, não, ela vai cair, ela vai se machucar, ela vai não sei o quê. E aí ele virou pra mim, ele parou, ele disse assim, você confia em mim? Aí eu, confio? Então eu sei o que eu tô fazendo. 2 dias depois, minha filha tava andando sem rodinha. Mas aí você não acha, você trazendo essa palavra, eu acho que você é muito mais inteligência emocional do que uma submissão. Porque você tem inteligência emocional suficiente para entender que o papel de cada um dentro da relação, não é assim? Veja, as pessoas têm uma ideia muito ruim da submissão. Não, por isso que eu tô te fazendo essa pergunta, Né? para ficar bem claro aqui. Sim, Porque as elas pessoas têm ideia da submissão, de dizer assim, meu marido mandou fazer isso, eu faço, meu marido mandou eu ir pra esse caminho, eu faço. Não é sobre isso. É sobre a competência que cabe ao masculino entender que a condução é maior do marido. Isso dentro de um relacionamento entre homem e mulher. Isso quem tá falando não sou eu. Existem livros que falam sobre isso, Existem. né? Tem uma autora, eu trouxe o nome dela aqui, Rosemary Murano. Ela fala muito sobre isso. Sobre esse respeito, essa dualidade, né? Onde o único lugar que cabe essa submissão é dentro do relacionamento entre homem e mulher. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, falam muito sobre isso também. Porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. São livros que trazem, apesar do título, a pessoa fala de brincadeira. Não, são livros que falam muito sobre o masculino e o feminino. Aquela história de tipo, vamos procurar uma meia na gaveta. O cara vai perguntar, a mulher vai falar, abre a gaveta. Eu não tô achando, a mulher vai lá, abre a mesma gaveta e pega exatamente do jeito que ela falou. É o talento de cada um. Sim. Então, naquele momento da história da bicicleta, só pra finalizar, o que eu entendi? Que aquele momento era o momento do meu marido, eu deixar ele ser o masculino dele. Que era o quê? Ele precisa empurrar nossa filha pro mundo. E eu com a minha feminilidade exacerbada, virei e disse, não, eu preciso proteger, eu preciso cuidar, que já vai pro quê? Já vai pro excesso.
Sim. Então eu disse, opa, aqui é o lugar de eu ser submissa. De eu aceitar que ele tem mais entendimento sobre isso. De permitir que ele exerça a função dele de condução. De fazer essa energia de ir pro mundo. Esse aqui é o momento dele. Né? Eu costumo dizer, tem até... Eu não lembro exatamente a fonte, mas o filho é da mãe até os 7 anos. Dos 7 anos aos 12 é do pai. E que sentido? Que até os 7 a gente cuida, a gente zela, a gente dá muito carinho. A partir dos 7 em diante, né? Que até, inclusive, tem uma formação cerebral diferente. O cérebro está começando a entrar no processo mais rápido de amadurecimento. A partir daquele momento, aquela criança ela precisa ser colocada mais para o mundo. Ela precisa aprender a se resolver. Ela precisa aprender a sentir dor. E a figura masculina ela é importante por conta disso. Então, nesse exemplo da bicicleta, eu percebi de forma muito clara de confiar, de ser mais submissa nele nesses pontos. Não é sobre ele mandar eu sentar e eu sento, não é sobre isso. Mas entender o papel de cada um e eu me permitir ser conduzida. Porque nesse quesito ele tem muito mais, o campo racional dele é sim um pouco mais desenvolvido, ele é menos conduzido pelo emocional e eu preciso escutar mais meu parceiro. Quando a gente fica nessa questão da superproteção da criança, que é o exagero do feminino, eu também deixo de trazer, deixo de fazer com que ela viva experiências no mundo. As pessoas ficam nessa de querer, eu não quero que essa criança sofra, não quero que ela sinta dor, não quero que, né? As crianças hoje em dia não sentem dor, né? Não deixam superprotegem, né? Essa superproteção faz muito mal, porque ao invés de eu criar uma pessoa para o mundo, eu acabo criando uma pessoa que não vai conseguir se virar no mundo. Porque qualquer não que essa criança receba lá fora, né, que esse adulto receba, é aquela criança que vai estar falando. Porque os adultos sempre têm a sua criança interior, né, que manda nele. Então, sim, quanto mais bem resolvida e mais bem educada essa criança for, melhor esse adulto vai saber lidar com as coisas do mundo. Porque não tem como você proteger um filho 100% o tempo todo. Da dor, disso e aquilo. E é bom que ele aprenda. E é bom que ele passe por algumas situações. É bom que ele caia para aprender a levantar. Porque quando ele cai, que ele se machuca, que ele arranca o band-aid, ele tem uma cicatriz, ele vai se lembrar, isso aqui foi em tal dia. E é isso que impede que a gente... Né, que gera o aprendizado e o amadurecimento. As pessoas se esquecem de que quando você deixa isso. Então, esse exercício... que eu vejo até como compensação, porque as mulheres se tornaram muito masculinas para algumas coisas, aí quando tem um filho, ela tenta compensar ali, total, porque não tá o tempo todo. Gente, equilíbrio. E aí dá ruim. Aí eu não sou nem trabalho meu feminino e nem deixo aquela criança ser criança. Eu sou totalmente disfuncional em todas as áreas, né? É uma pessoa que se torna disfuncional, né? Então, assim, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente corporativo, é onde sim, por exemplo, essa mulher tem que acessar mais o masculino dela. Porque ela precisa ser um pouco mais firme, ela precisa ter um pouco mais de direção. E da mesma maneira, não dá pro cara ser masculino totalmente dentro de uma relação familiar. Ele precisa ter um pouco mais de empatia, porque senão não vai ter conexão, não vai ter empatia pelo processo, não vai ser legal pra ninguém. Não é verdade? E deixa eu ver aqui. Eu ia falar o quê? Vai, conduz. É bom, eu vou trazer uma vez eu participei de uma palestra que era a presidente de uma companhia, não vou falar para não ter problema. Era uma indiana. E era uma responsabilidade muito grande, porque era uma multinacional. E era um encontro para 40 mulheres, eu era uma das pessoas gestoras do encontro ali. Foi um encontro incrível, porque a gente tinha as maiores... empresárias do país nesse encontro, foi num hotel em São Paulo e tal. E eu nunca me esqueci quando ela falou assim: ser mãe é muito difícil, ser profissional é muito difícil, ser mulher é muito difícil, mas a gente tem que encontrar uma solução, porque o problema já está aí. Ela chegava em casa, ela viajava muito, e ela sabia que os filhos sentiam muito a falta dela. Sabe o que ela fazia quando ela não ia viajar mais? Quando ela chegava em casa, uma das primeiras coisas que ela fazia depois de deixar as malas, ela ia correndo pro quarto, tomava um banho e botava o pijama. E ela falou que quando ela descia as escadas, que as crianças viam ela de pijama, que era um sorriso, porque aí virou um código com quem diz assim: mamãe vai ficar em casa. Mamãe chegou. Mamãe chegou. Então ela falou, dentro de casa, meu marido se acostumou a me ver de pijama, e ele sabe o intuito desse pijama.
Porque eu tô aqui, ela é uma mulher muito elegante e tal. Eu sei do meu potencial, da minha feminilidade, do meu feminino e tudo mais. Até porque ela é indiana, eles trabalham muito Sim. isso, né? Mas eu precisei encontrar uma fórmula para viver a mãe. Porque na hora que eu coloco o terninho, eu sou profissional. Na hora que eu coloco a lingerie, eu sou mulher. Ela falou, eu encontrei através das minhas vestes os códigos para conseguir viver. Eu achei aquilo sensacional. Que é uma solução simples, né? Assim, ela falou, eram coisas que eu criei, porque senão eu não, dentro do mundo que eu vivo hoje, como é que eu ia lidar com tudo isso? Porque antes de ser mãe, eu era, né? Antes de ser a namorada, eu era estudante, que me tornei a profissional eu comecei a namorar, me casei e fui crescendo, que era o nosso objetivo. E as coisas tomaram proporção. E eu gosto de ser a profissional que eu sou, mas eu também amo ser mãe e eu também amo ser mulher. Todas essas são partes de uma pessoa que precisa ser inteira, né? É. E uma coisa que eu gostaria de trazer para quem tá nos assistindo é que duas coisas, né? Uma é busque acessar essas memórias, esse sentimento, essas emoções, fazer essa recuperação interna, acessar isso que foi perdido, porque problemas que não são, sabe quando a gente tem problemas que a gente parece que nada que a gente faz resolve, seja ele em relacionamento, seja profissional, seja emocional, seja espiritual, é porque não é de cunho racional, é de cunho subconsciente. Você tem que trabalhar ali uma porção de coisas que talvez você nunca foi ensinada a trabalhar. Na verdade, você foi ensinada a negligenciar. E se por acaso alguém que esteja nos assistindo for mãe, entenda que a sua responsabilidade de começar a buscar se conhecer e se entender é dupla. Porque você precisa fazer isso não só por você, mas pelo seu filho. Sim. Porque como é que eu vou ensinar a minha filha a ter autoestima? E autoestima é o quê? Não é eu ir no salão, não é eu me depilar. Não é o espelho, né? Não é o que eu vejo fora. Estima é o quê? O que a gente estima? Aquilo que a gente estima, a gente ama, a gente cuida, a gente zela. Então, ter autoestima é gostar de cuidar de mim, é preservar quem eu sou, é entender qual é o meu valor. Epa, isso aqui eu não aceito. Então, o físico, né, que as pessoas falam muito sobre o físico, é muito importante, mas ele geralmente ele é só consequência de como vem o meu interno. Então, se eu não me cuido, se eu não me amo, se eu não me preservo, se eu não me priorizo, se eu não me valorizo, eu não consigo me mostrar para o mundo dessa maneira. Então, eu preciso primeiro mudar essa estima por mim por dentro, encontrar quem eu sou e dar valor para aquela pessoa que eu sou. E mesmo que você vire e diga, eu não tenho nada a oferecer, você que pensa, mas caso seja um pensamento seu. É onde a gente fala mal da gente, que eu falei. Que a primeira pessoa que fala mal da gente é a gente. É verdade. Então, por mais que talvez seja esse seu pensamento, hoje, que eu não concordo. Nós viemos para esse mundo para viver vida e vida em abundância. E nós já viemos muito preparadas. Você só precisa tirar essa versão daí, tirar essas camadas dessa cebola. Então, por mais que você não acredite que você tem algo a oferecer, porque eu sei que tem muitas mulheres que se olham e acreditam nisso, se olham no espelho e pensam que não tem nada para oferecer, mas você não acredita. Pega o mínimo, uma bondade sua que você tenha feito na vida, um prazer seu, e foca nisso. Usa isso como laço para construir todo o resto, porque se você acredita que você não é quem você gostaria de ser, busque agora então se tornar. Tá no teu acesso. Eu costumo dizer que a gente tem dentro de nós uma assassina, um assassino potencial e uma mulher realizada potencial. O que você faz é que determina quem você vai se tornar. Exatamente. Eu falo lobo bom e lobo mau, né? Todos nós nascemos para ser felizes. Eu não creio em nada diferente. Eu também não. Né? Para viver em paz e viver muitos momentos de felicidade. Nós não, seja lá qual for a crença que cada um de vocês que estejam nos assistindo aí tenha, o Criador, ele não nos coloca aqui para sermos infelizes, para vivermos existem coisas que a gente vai passar e tudo bem, mas nós nascemos para viver em paz. Porque as pessoas falam muito de felicidade, mas elas não se acostumaram a ter paz e ser feliz. Eu tenho um caso de uma cliente que ela tá vivendo um relacionamento maravilhoso, mas ela tá se auto-sabotando o tempo todo, porque a vida inteira, durante quase mais de 50 anos, os relacionamentos dela foram novelísticos. Sabe aquela coisa de que tinha que ter emoção, traição, tudo o tempo todo? E agora que tá em paz, ela falou, tá estranho. Tá estranho. As pessoas precisam se acostumar a viver em paz. E com essa paz que o autoconhecimento, o amadurecimento, a conexão traz, a felicidade está ali
nos seus altos e baixos, porque a vida é composta de muitos problemas e que bom, porque são essas dores, essas feridas que deixam cicatrizes que vão me fazer olhar e falar, olha, eu aprendi com isso, eu aprendi com aquilo. E é o se dispor, né? Estar disposto e disponível a aprender. Sabe o que é, só fazendo um adendo que você falou, sabe um sinal muito maravilhoso para quem tá nos assistindo para saber se sabe ou não o que é paz, é se você vive momentos bons e tiver aquela sensação de tá bom demais para ser verdade, é isso. É porque você não sabe o que é paz. Você não sabe o que é essa satisfação, essa tranquilidade de acreditar no processo natural da vida. E vou te falar, entender sobre isso é libertador. Eu entendi que teve uma época da minha vida que era tudo muito caos, né? E que quando a paz começou a reinar, eu me sentia incomodada e eu nem sabia exatamente o que estava me incomodando. E era a sensação do tipo, vai dar merda. Vai dar merda em algum momento. Cadê? Não, pera, não precisa dar merda o tempo inteiro. Para com essa mentalidade, para com essa crença. Oi, vamos... As coisas boas passam e as ruins também, gente. A gente precisa aprender a lidar com isso. Como lidar com isso, a questão do problema é que faz a diferença. Mas, enfim, gente, a gente poderia ficar aqui por mais, né, com essa conexão que a gente tem, né? A gente ficaria aqui com mais um tempão, mas temos aí as nossas redes, tem as minhas, tem a da Jamile, tá aqui, ó, tá? No link da bio. Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão que vocês queiram chamar a gente... Vai ser um prazer. Vai ser um prazer a gente ajudar vocês. É para isso que nós estamos aqui. Nosso propósito de vida, e eu falo por nós porque é isso mesmo, tanto o meu quanto da Jamile, é que cada um de vocês possam se olhar, se cuidar, se respeitar, e a gente está aqui para ajudar vocês nesse processo de transformação, sabe? Porque a gente fica muito feliz em ver cada um de vocês se conectando com essa paz e entendendo e vivenciando esses momentos de felicidade. Jamile, muito prazer ter você aqui. Foi muito bom, gente. Quero mais mesmo. Vou lá em São Dá pra gravar mais um, não? Vou lá em São Luís tomar um cafezinho com ela. Gente, obrigada. Obrigada pelo convite, Lida. Gente, obrigada. Até breve. Até.